A situação política se agrava a cada dia. A presidente Dilma Rousseff está politicamente absolutamente isolada no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, hoje tem no máximo 1/3 dos parlamentares que apoiam os projetos governamentais. Dentro do seu próprio partido, no Partido dos Trabalhadores, encontra rejeição em relação às reformas trabalhistas e mesmo também em relação ao pacote fiscal. Por outro lado, como é sabido, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Renan Calheiros, devolveu a MP que é referente à desoneração da folha de pagamento, entre outras medidas do pacote fiscal, devolveu para o Palácio do Planalto, o que é um caso extremamente raro, mas mostra que se na Câmara o governo tinha enormes dificuldades, perdeu a eleição a 1º de fevereiro para presidente da Câmara, quando indicou Arlindo Quinali e perdeu a eleição, no Senado tinha uma relativa maioria tranquila até, não o tem mais. O presidente do Senado, que tem, portanto, influência sobre grande parte dos senadores, devolveu a MP e dando um verdadeiro tapa na cara, ampliando a crise, devolveu ao Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto imediatamente enviou um projeto de lei em caráter de urgência e a gente sabe que isso, mesmo em caráter de urgência, vai ter uma tramitação bastante longa. Mas nessa questão política mostra como esse governo está isolado. Temos a lista dos envolvidos no Petrolão, o que mostra, mais uma vez, o desgaste do governo. E, por outro lado, os reflexos econômicos. A economia está paralisada, teremos recessão econômica e já estão, os sinais são claros, a inflação dispara, as contas públicas estão em situação calamitosa, os investidores estrangeiros preocupadíssimos com o Brasil e dinheiro não está chegando aqui e com reflexos na cotação do dólar, como é sabido, um reflexo com queda das ações na Bolsa de Valores, especialmente a questão da Petrobras, que é cada vez mais grave. Portanto, nesse conjunto, com o país paralisado, a questão é muito clara. A presidente cumpriu somente 2 meses de 48 meses do total do seu mandato. Portanto, faltam 46. Se em 2 meses a situação está nesse nível, com essa gravidade, a pergunta que qualquer pessoa em sã consciência faz no Brasil é como o Brasil vai aguentar mais 46 meses de Dilma Rousseff à frente da presidência da República. Não há condições concretas disso. O país já está paralisado em 2 meses. Se fosse no parlamentarismo, o governo cairia, evidentemente, mas no presidencialismo, crise desse tipo, cria-se uma longa e lenta agonia. A pergunta é, será que teremos até no interior da CPI da Petrobras, alguém apresente a fala impeachment da presidente, abre-se um processo de impeachment? Quanto tempo isso vai demorar? O que vai acontecer a partir da semana que vem? A partir do mês que vem? O país não pode viver assim. Hoje nós estamos paralisados e não há saída para o governo Dilma, a não ser uma, que ela tivesse a grandeza histórica de renunciar à presidência da República. A única saída que nós temos para a crise brasileira hoje, uma saída rápida e imediata, que possibilitaria restabelecer um pacto político, possibilitaria dar condições à economia para voltar a caminhar, enfrentar a questão ética, a questão da corrupção, seria a renúncia da presidente Dilma Rousseff. Só esse caminho. Não há outro caminho para uma saída numa crise com grandeza, com paz, com tranquilidade, no interior da Constituição, por isso está garantido na Constituição brasileira, e nós encaminharíamos, portanto, um país, ainda em 2015, enfrentando os graves problemas que nós temos. Sem a renúncia da presidente, que é um ato pessoal, mas é um ato de grandeza, nós teríamos condições, caso ela fizesse isso, de caminharmos por uma solução da crise. Eu sinceramente não vejo, a curto prazo, nenhuma possibilidade de sair da crise. O que eu vejo somente é o oposto, o agravamento da crise política, com o agravamento da crise econômica e com enorme tensão nas ruas. Grande parte do PT hoje joga com a ideia da tensão, que é o choque, que é o confronto. Como o ex-presidente Lula defendeu isso na semana passada, conclamando a guerra civil. Eu acho que caberia à presidente se libertar do seu criador e assumir uma posição para a história do Brasil e ter a grandeza de renunciar à presidência. Com isso, ela garantiria seu lugar na história, nós encontraríamos uma saída política para o Brasil e o país seguiria. Por quê? Aguentar 46 meses de uma gestão Dilma, como nós vimos nos 2 primeiros meses, isso é impossível para o Brasil. Presidente Dilma, tenha grandeza, renuncie à presidência da República.